Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte, onde você encontra todo o conteúdo para sua escola de esporte. Mais uma vez, ao lado do meu parceiro Luiz Fernando, zagueiro da cintura dura, meu parceiro, meu craque. Esse é o craque do meu time que está aqui do meu lado hoje. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Sistema Genesis Training. Quer levar tecnologia para sua escola de esporte? Leve o Sistema Genesis Training. E também das lojas do Museu do Flamengo e do Museu do Botafogo. O Museu do Flamengo já está inaugurado lá na Gávea, não perca, dá um passeio lá. Lembrando que aos finais de semana a gente está sempre recebendo um grande ídolo do clube lá no encontro da nação, Deus do céu, hoje engasgou tudo aqui. E o Museu do Botafogo em breve vai estar inaugurando também lá e vai ter a nossa loja lá também. Hoje vou falar que é uma emoção muito grande para mim. Hoje que eu não trabalho mais em clube, muita gente sabe que eu posso falar aqui que quando eu era pequenininho, meu clube de coração era o Flamengo. Eu estou diante de um ídolo meu, dessa época de ouro do meu querido Flamengo, onde eu tive a oportunidade até de ver alguns treinos na época que era lá na Gávea, entrar em campo com aquele time do Mengão e pequenininho conheci essa fera aqui hoje, que está aqui com a gente. Queria agradecer muito a tua presença, Moser. Obrigado por estar aqui hoje. Você não sabe a emoção que eu estou sentindo de estar com você aqui, por tudo que eu vivi e por você e aquela geração de ouro do Flamengo ter me ensinado a amar ao futebol acima de tudo. Obviamente ao Flamengo também quando criança. Depois que a gente trabalha com futebol, a gente vai perdendo um pouco essa questão do amor, vamos dizer assim, ao clube, mas a amar o futebol e a ver aquele time maravilhoso jogar. Estar recebendo você aqui hoje é uma honra. Obrigado por... A gente sabe que tempo é a única coisa que não volta atrás, e você ter tido tempo para vir aqui e gastar um pouquinho do teu tempo aqui com a gente hoje. Obrigado de coração. Para mim é um enorme prazer estar presente, principalmente pelo trabalho que vocês fazem, não só dentro da Licença Esporte, em prol dos jovens, mas também em prol de nós, antigos jogadores, com essa função que vocês obtêm hoje em dia dentro do Flamengo, no Museu do Flamengo. Para nós é uma gratificação imensa poder retornar, ter contato com os nossos torcedores esses que, por vezes, não têm mais contato com os antigos jogadores, e você nos proporciona essa grande recordação que a gente pode viver ainda em vida. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por terem sempre o carinho comigo de me convidar para estar presente no Museu do Flamengo, coisa que eu adoro bastante, estar lá presente, porque você encontra pessoas da nossa geração que nos enaltece de uma maneira que é gratificante, é sinal que a gente conseguiu cumprir o nosso papel, conseguimos fazer com que o Flamengo fosse, naquele período, uma equipe bastante amada por todos os torcedores, e inclusive dos nossos adversários também. E isso, para mim, é o que fica, né? É o que fica na vida, é o que fica de legado. E muito obrigado por poder estar aqui hoje, e com muita satisfação que vamos bater papo sobre o que é o mais importante, que é a formação dos jovens, para que a gente consiga tentar dar uma virada na nossa perspectiva de olhar para o futebol de uma maneira diferente. Ô, Moser, permita, Sidney, eu quero que o Sidney comece o episódio. Eu aprendi com ele. A gente leva nos nossos cursos sempre um ex-atleta, valorizando aquilo que é do clube, né? Aquele que tem identificação com o clube. E no Atlético a gente sempre leva o Luizinho, zagueiro de 82, um ídolo, enfim. Assim como você disse que era ídolo do Flamengo e de todas as outras, a gente percebe que o Luizinho também, do Atlético e de todas as outras torcidas. E não só do Atlético, como o meu também. Exatamente. Pessoa humilde, enfim. E levamos Jamir no Botafogo, Leandro Ávila, André Silva, ex-atletas do clube que valorizaram o clube. E ele conta uma passagem, quando ele foi morar na Espanha. Quer me fazer chorar. Não, só para as crianças. Eu tô diante do Moser aqui. Só para as crianças entenderem o quanto o futebol representa na vida do brasileiro, né? O quanto ele tá na nossa veia, e o quanto vocês fizeram parte e transformaram o Brasil no futebol do que é hoje. Conta só para ele entender o porquê da emoção, o porquê que a gente valoriza tanto. Vou respirar fundo aqui, que realmente me emociona. Ele tá até vermelho. Vermelho eu sempre fico.
Eu tenho uma passagem na minha vida, Moser, que, lógico, sonhei ser jogador, não tive o privilégio como vocês dois de serem, por isso eu brinco muito com o Luiz, mas eu falo que ele tem que se honrar muito da história que ele teve, que ele escreveu. Eu, quando garoto, a gente saía do Maracanã correndo para ir para casa para ver o Fantástico, para ver os gols do Fantástico, e que na voz de Léo Batista, né? E esse cara tem um gol narrado na voz do Léo Batista, o único que ele fez na carreira, mas tem. Ele deu A sorte. gente fazia pouco, né? Mas salvávamos muito, né? Eu tentei ser, não consegui, fui estudar, fiz educação física, fui trabalhar com futebol, comecei em 94 no Barra da Tijuca. Assim, você sabe, quando a gente começa a trabalhar com futebol, eu falo isso, ninguém acredita, eu fiquei 10 anos trabalhando praticamente de graça. Tinha outros trabalhos como professor, mas fui treinador de goleiro, auxiliar técnico, treinador, enfim. E teve um momento na minha vida que eu fui para Espanha, né? E lá eu entendi uma passagem que aconteceu na Copa do Mundo de 98 com o Zagallo, né? Quando termina a final da Copa do Mundo, o Zagallo é questionado lá na coletiva de imprensa, e o Zagallo fala: vocês me devem muito, vocês me devem muito. E no dia seguinte, a imprensa caiu matando o Zagallo, aquelas piadinhas de mesa redonda. O Zagallo te emprestou dinheiro? Não, não me emprestou, então você não deve nada a ele, a gente não deve nada a ele. E quando eu fui para Espanha, que eu não era, nem fui ninguém no futebol, mas não tinha ainda nenhum currículo, nem nada, eu cheguei lá e com 3 semanas eu estava empregado dirigindo um time pequeno, um time de juvenil, pelo simples fato que eu era brasileiro. Eles olharam meu currículo, eu tinha passagem pelo Nova Iguaçu, pelo Fluminense, e naquele dia eu fui para casa, que eu chegava lá, brasileiro, 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 naquele dia eu fui para casa e eu lembrei do Zagallo. E eu falei, cara, a gente deve muito a ele, a você, ao Zico, ao Luizinho, a todos vocês, porque o respeito que o mundo tem por nós brasileiros, pelo futebol, é pela história que vocês escreveram dentro de campo, entendeu? E naquele dia eu lembrei daquela história do Zagallo e eu falei, pô, eu tive a oportunidade de encontrar o Zagallo no Botafogo depois, numa homenagem que a gente fez a ele, eu tive a oportunidade de agradecer e falar, cara, eu te devo muito, como eu devo a você, como eu devo não deve nada, não. a todos vocês. E quando eu conto essa história pro Luizinho, ainda mais naquela seleção de 82, que durante muito tempo sofreu o que sofreu, das palhaçadas que falaram, das besteiras que falaram. E eu lembro, e eu tive o prazer de falar isso pro Luizinho, que foi minha seleção de ouro, seleção da minha infância. E eu, apaixonado pelo futebol, falei, Luizinho, obrigado. E temos que agradecer. E tudo que a gente faz e tenta fazer pelos atletas, né, pelos ex-atletas, é justamente pela dívida que o futebol tem por vocês, as pessoas têm que respeitar isso. E eu falo, eu quero ver um comentarista, nada contra o esporte, nada contra, mas a cultura, né, nós somos brasileiros. Eu quero ver um comentarista de hóquei no gelo aqui no Brasil, quanto que ele ganha. Hoje, para você comentar futebol e para televisão e falar muitas vezes as besteiras que você fala, você ganha um bom salário. Mas por quê? Porque é o nosso futebol brasileiro. Por causa daqueles que fizeram, daqueles que contaram essa história, né? Justamente. Então, vai falar de hóquei no gelo aqui no Brasil, de beisebol, de futebol americano, vai montar uma coluna, vai montar um canal para falar sobre isso, não vai ganhar dinheiro. Então, Nós não temos tradição nisso. E as pessoas não dão valor a isso, entendeu? Verdade. Então, essa história que eu gosto de contar e falar, porque se hoje a gente tem o nome que a gente tem no mundo, no futebol, é por causa de vocês. Então, por isso, mais uma vez, é uma honra Muito estar obrigado. recebendo aqui. Muito obrigado. Mas vamos ao assunto. Vamos Vamos ao papo. A gente sempre começa aqui com uma pergunta que é a seguinte. Você sabe que o nosso canal é voltado para os nossos alunos, pais, professores, donos das unidades. E muita gente sonha um dia em ser um Moser, né? Um Luiz Fernando não, né? Mas um Moser. Ele te castiga, Luiz. Daqui a pouco ele vai me dar o troco. E a gente pergunta, qual é a tua primeira lembrança no esporte? Como é que foi no futebol? Não foi? Com quantos anos você tinha? O que você lembra quando o esporte entrou na tua vida? Como é que foi? Bom, eu era muito jovem, eu tinha 5 anos de idade, né? O meu pai trabalhava numa empresa nacional de guindaste, em Benfica. E eu gostava de jogar bola. E meu pai, aos domingos, quando ia trabalhar, ele me levava. E aí comprei uma bola de futebol de salão e eu ficava jogando sozinho nas paredes. Eu batia na parede, até o dia que eu quebrei uma vidraça, aí dei um prejuízo danado ao meu pai. E a bola de salão já não era leve, né? Antigamente era aquela pesadona. Que nem quicava. E aí eu fui começando assim. Eu morava em Bangu, fui criado em Bangu.
E nós jogávamos bola na rua. Fazíamos dupla com os portões de garagem, e depois jogávamos bola na rua. Fazíamos 11 contra 11 na rua, e aí fomos assim desenvolvendo o nosso futebol, né? E chegou um período na minha vida, de jovem também, que a gente formou uma equipe dos 11 amigos. Era para jogar no campo do Fazenda e no campo do Fonseca. E aí, na época, a gente juntamos dinheiro, fizemos vaquinha, né? Fizemos rifa para comprar material. E tivemos uma ajuda de uma família, na época, que eu morava lá em Bangu, que era uma família um pouco mais abastada. E aí eu cheguei para falar com ele se ele podia contribuir. Aí ele falou assim, deixa eu ver essa lista aqui. Aí ficou olhando e falou assim, volta aqui daqui a 2 dias. Aí eu voltei, ele tinha comprado o material todo. Caramba. Camisa, meia e short. Pô, foi uma alegria. Aí festa, começamos né? a jogar futebol de campo e depois jogávamos futebol de salão também. E eu sempre tive uma queda para tudo quanto é esporte. Eu nadava quando era mais jovem na piscina do Bangu, fazia competição de natação, fazia competição de salto do trampolim. Então eu fui tendo assim uma técnica em várias modalidades. Eu joguei basquete, só que como eu era pequenininho, não tinha muita força para lançar a bola, o basquete eu deixei de lado. E aí fiquei no futebol de salão e futebol de campo. E tinha um colega meu que era mais velho, ele tinha já 15 anos na época, e eu com 12 anos. Aí ele falou assim, Moser, na época eles me chamavam de Zé Carlos, não tinha ainda o Moser, né? Ele falou, Zé Carlos, vamos jogar uma pelada lá em Campo Grande? Eu falei, ô Tonho, tu acha que eu vou para Campo Grande jogar pelada? Eu jogo pelada aqui o dia inteiro na rua, cara. Ele, não, mas lá é legal, cara, é organizado, o campo é gramadinho, tem chuteira, tem tudo. Eu falei, mas eu não tenho chuteira. Aí ele falou, fala pro teu pai comprar uma, que eu vou te levar lá. Aí eu falei com meu pai comprou uma chuteirinha, aí eu fui com ele. Aí levei meia, short, camisa, toalha. Cheguei lá, moleque pra caramba. Aquilo era uma peneira, eu nem sabia. Era uma peneira, você não sabia? Porque ele já jogava lá no Infanto Juvenil. Ah, tá. Aí eu fiquei lá. Mas no Campo Grande, no era Campo peneira Grande. do Campo Grande. Era do no time, Campo lá do Grande. Campo Grande. Aí eu fiquei lá, moleque pra caramba, e eu fiquei chateado, né? Daqui a pouco o cara falou, Zé Carlos. Aí eu, sim, joga de quê? Eu falei, ponto de lança. Aí ele, então entra lá no lugar daquele garoto lá. Aí eu entrei, peguei na bola umas 5, 6 vezes. Ele me tirou com 10 minutos. Aí eu voltei, fiquei chateado, né, cara? Aí fiquei olhando assim, eu falei, o Tonho, eu vou te pegar quando chegar em casa. Tu me traz aqui para me jogar 10 minutos. Aí depois o rapaz veio, aí selecionou lá alguns e meu nome estava no meio. Aí eu pensei foi selecionado. Assim, Aí eu fiquei assim, sem saber o que era. Ele falou, os outros não é preciso vir semana que vem. E esse grupinho aqui que eu selecionei, a partir da semana que vem, vocês vão fazer 2 treinos por semana. Aí já não é preciso trazer material, só a chuteira. Aí que eu entendi que eu estava fazendo parte de uma equipe de futebol no Dentes de Leite do Campo Grande. Caramba. Aí fiquei federado no Campo Grande. Aí comecei a disputar campeonato carioca de Dente de Leite no Campo Grande. E de ponta de lança. E de ponta de lança. Aí teve um jogo que nós fizemos contra o Botafogo, que na época era o senhor Neca, que era um mago nas camadas jovens para fazer e ver jogadores. Nós fizemos o jogo contra o Botafogo, ele me convidou a jogar no Botafogo porque ia haver um torneio de futebol em São Paulo, lá no Pacaembu, ia ter várias equipes. E eu falei, caramba, vou ver. Aí falei com meu pai falou, você vai? Eu falei, pai, como é que eu vou se eu jogo no Campo Grande? Aí a minha mãe inventou uma história lá que era para pintar meu cabelo para ninguém me conhecer, ainda foi pior, né? Ainda foi pior. E eu fui. Eu só sei que o treinador do Campo Grande, ele adorava. Ele adorava. Não sei se era porque eu jogava bem, porque bonito eu nunca fui mesmo, né? E aí eu fui nesse jogo. Aí cheguei lá, muitas equipes, joguei pra caramba, as coisas correram bem pra mim. Aí só tinha eu de lourinho no Botafogo, o resto tudo era escurinho. E só eu de lourinho. Pra mim passar desapercebido foi pior, porque eu tinha o cabelo louro, né, cara? Aí fiquei marcado. Aí depois, quando eu voltei pro Campo Grande, um banzé do caramba lá em Campo Grande, por que eu fui, por que eu não fui?
E aí eu tinha que ser inscrito no Botafogo, tinha 2 semanas. Aí meu pai foi falar com o treinador. E o treinador ali, não. Aí em cima da hora ele me deixou ser transferido para o Botafogo. Aí eu fui para o Botafogo para jogar lá. Aí comecei no primeiro ano de ponta de lança. Aí no segundo ano, ponta de lança. Já do segundo para o terceiro, o Neca me meteu na ponta direita. E eu não gostava de jogar na ponta direita. Eu gostava de jogar ali perto da área para fazer gol. Aí eu virei pro meu pai e falei, ô pai, ele gostava, o Neca, ele gostava já de jogadores mais fortes, eu era pequenininho, raquítico, e ele me encostou na ponta direita, mas não me tirou do time. E eu virei pro meu pai e falei assim, ô pai, pô, nós somos flamenguistas, vê lá se o senhor descobre onde é que é a peneira do Flamengo. Aí Você que falou com teu pai. falei pro meu pai. Aí meu pai descobriu que era na entrada dali do Governador, Era. no 24º Batalhão do Bibi ali. Aí eu virei para o auxiliar do Neca e eu achei que ele ia me mandar embora no final do ano. Aí eu virei assim pro auxiliar e falei, ô professor, o senhor poderia me dar uma carta de recomendação para me fazer teste num clube? Aí ele virou e falou assim, eu vou te dar, Zé Carlos, mas você não diz que eu te dei nada não. Eu falei, não vou te dar nada não. Aí eu constatei mesmo que no final do ano, possivelmente ele ia Eles me iam mandar te embora. liberar. Então eu fui fazer treino no Flamengo. Aí passei também no teste também na ponta de lança. Ponta de lança. É. E lá o treinador era... Como é que ele se chamava? Depois eu lembro o nome dele. Aí passei, aí de 15 em 15 dias vinha a equipe do Flamengo da Gávea para fazer um jogo treino conosco lá, sendo que era para observado. ver se o professor do Flamengo selecionava alguns para ir. Aí na primeira semana logo foram 5, e eu estava incluído nesses 5. Você já foi na primeira Aí semana. já fui. Aí fiquei todo contente em casa, tal, no clube da minha família, né? Então aí as coisas começaram assim comigo. Só que eu jogava futebol de salão no Cassino Bangu. E eu era muito pequenininho e jogava na categoria de infanto. Só que eu não tinha muita potência e nem muita força. Aí um médico do Cassino Bangu, ele me sugeriu tomar umas injeções de hormônio para crescer. Eu tomei 5 injeções daquela. Aí jogava futebol de campo de manhã e jogava futebol de salão à tarde, tudo no domingo. Aí disputava campeonato carioca pelo Flamengo de manhã e jogava futebol de salão. Já quando eu estava no Botafogo era a mesma coisa. E aí comecei a desenvolver de repente. Cresci pra caramba. Aí comecei a ficar muito frágil. Aí quebrei o braço, quebrei tornozelo. Aí resumindo, para concluir, comecei a crescer, aí perdi velocidade para jogar na frente. Aí o nosso treinador Júlio César me meteu na meia direita. Aí eu comecei a jogar pela meia direita, aí depois cabeça de área. Aí vim andando para trás. Eu comecei a crescer muito, aí vim andando para trás. E nós tínhamos um coordenador da base, que foi um grande jogador do Flamengo, Modesto Bria. Sim. Depois, no primeiro ano de junho, eu ainda jogava de cabeça de área e o Flamengo contratou o professor Américo Faria. E ele foi meu treinador. No infanto juvenil, eu trabalhava com o Júlio César Leal, e no júnior trabalhei com o professor Américo. Aí ele me meteu de cabeça de área, eu jogando ali, aí sempre crescendo e perdendo cada vez mais velocidade. Aí começava a treinar de forma diferente para poder ganhar mais agilidade, essas coisas. Aí o seu Modesto Bria me chama e me aconselha a 2 posições. Aí eu virei para ele e falei assim, mas qual delas? Aí ele falou assim, você tecnicamente é bom, salta bem, cabeceia bem, centroavante. Aí eu falei, caramba, tinha que ser mesmo um jogador. Eu pensava. Falei, pô, tá me dando uma moral danada. Aí eu falei, e a outra? A outra é zagueiro. Aí eu falei, zagueiro? Aí ele falou assim, Mose, você de centroavante, eu tenho certeza que tu ia bem. Mas se não fizer gol, você vai jogar no Flamengo do Piauí. Sabe onde é que fica? Eu falei, não, ele longe pra caramba. Mas se você ficar de zagueiro, o dia que tu entrar pra jogar, tu nunca mais sai. Já viu os nossos zagueiros? Eu falei, eles são bons, mas não tem a tua técnica. Fica ali de zagueiro. Aí chegou um período
que veio o serviço militar. Eu virei pro meu pai e falei assim, o meu pai era muito mexido. Era um baixinho, mas todo mexidão, esperto pra caramba. Eu falei, pai, eu não posso ir pro quartel, pai, eu não posso servir. Ele, por quê, meu filho? Meu pai era todo disciplinador. Eu falei, pai, se eu for lá pro quartel, eu vou perder 1 ano lá, pai. E quando eu voltar pro Flamengo, já era. Aí ele foi, mexeu lá os pauzinhos dele e eu sobrei. Eu Que na sobrei. época era difícil, né, galera? Era muito difícil. Aí eu sobrei por insuficiência física temporária. 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 Depois voltou. Por 1 ano. Temporária mesmo, mas depois deu tudo aí, certo. o meu colega que jogava de quarto zagueiro, que era um excelente zagueiro, que era o Denilson, canhoto, bom pra caramba, aí ele serviu. E o Américo Faria vai e me puxa para zagueiro também. Aí nisso, o Flamengo contrata o Figueiredo, falecido Figueiredo, para jogar comigo. Aí nós jogamos 2 anos junto na base do Flamengo e depois o Coutinho, no técnico do profissional, ele tinha a tendência sempre a incorporar alguns jogadores da base em viagens de final de temporada. E aí eu, Figueiredo, Ronaldo Marques Sereno e Anselmo. Nós sempre íamos. Aí quando o jogo estava assim fácil, que naquela época o Flamengo, as equipes brasileiras jogavam de forma completamente diferente, pautado somente na qualidade técnica, e o europeu era muita correria, muita pancadaria. A gente, quando chegava na Europa, que via aquele gramado assim, tudo parecia um tapete, a gente jogava em campos aqui igual de rua, né? De pelada, de terreno baldio. Os campos eram muito ruins, né? A gente na Europa... Ainda são, né? a gente na Europa pegava aqueles tapetinhos, né? Aí o pessoal fala assim, isso aqui parece uma mesa de bilhar. Aí você que consegue dominar a bola, toca a bola em campos irregulares, quando pegava um campo gramadinho, aquilo... aí o Flamengo sempre ganhava, aí em todos os jogos nós entrávamos. Que era uma forma do Coutinho começar a observar observando e amadurecendo. Era um time espetacular na época, a gente incorporava ali para jogar e Você nada vai mudava. pro profissional em que ano, você lembra? Em 80. Em 80. Em 80. No final, já em 79 a gente estávamos no banco, treinávamos no profissional e jogávamos no júnior. Sim. Quando eram jogos assim importantes, contra Botafogo, Fluminense, Vasco, né? Esses jogos assim, a gente descia para jogar. Aí teve um período... E na época não tinha esse mimimi de, pô, vou descer, vou jogar. Não tinha mimimi porque nós tínhamos comandante mesmo sério. Que hoje em dia é uma dificuldade botar isso na cabeça dos atletas. Né? Porque, por exemplo, na primeira vez que o Coutinho falou que eu tinha que descer para jogar, ele virou para mim e falou assim, Moze, domingo tem jogo, mas você não vai participar, porque... O teu time, ele vai ter um jogo importante e você tem que ir lá, jogar lá e mostrar aos teus colegas o porquê que você está aqui em cima. Olha. Porque se você não fizer isso, você nunca mais vem. Foi assim? O recado foi claro, sim. Simples e direto. Porque tem que ser simples e direto. Né? E aquilo que nós aprendemos na base... Por favor, né? O moleque já está no profissional, pô, não, por favor, vai lá, joga lá, ajuda lá. E a seriedade que nós fomos formados, nós éramos formados com um espírito coletivo grande, né? Que o maior símbolo era o nosso clube, não tinha vaidades, não tinha jogador que seria maior do que o clube. Era sempre em prol do coletivo. Justamente. Então, a gente tinha essa incumbência de chegar lá embaixo, no júnior, e mostrar à garotada que estava lá o porquê que nós estávamos no profissional. E o que eles tinham, o nível que eles tinham chegar para estar lá, porque senão também não ia chegar, né? Então nós fomos criados assim. E depois em 80, no mês de junho, acho que foi no dia 13 de junho, teve um Fla-Flu, onde o Manguito se machucou. O Manguito jogava do lado esquerdo. E no início da semana o Coutinho me chama e falou assim, moço, o que tu acha de jogar domingo? Aí eu falei, acho ótimo. Ele, acha ótimo? Tu sabe contra quem é? Eu falei, sei. Ele, tu acha ótimo? Eu falei, professor, porque com todo respeito aos nossos adversários, mas jogar contra o Lareia é fácil, contra o Madureira é fácil, Bom Sucesso, Campo Grande.
Agora, um Fla-Flu no Maracanã com quase 180 mil pessoas. pessoas, ou eu sirvo ou eu não sirvo. Aí ele virou para mim e falou assim, então te prepara que tu vai jogar. Mas eu não levei muito aquilo a sério, porque normalmente naquela época O pessoal testava, né? o pessoal ficava assim meio sem treinar. Aí depois, quando chegava na quinta-feira, estava Já bom, na sexta, melhorava. coletivo, e no domingo jogava, né? Porque eles eram melhores, muito melhores, né? E aquilo era normal. Aí eu cheguei em casa e falei com meu pai, eu sabia que tu ia jogar, eu sabia que tu vai ser zagueiro. Eu falei, pai, sabia nada, pai, só não tem bola de cristal, mas meu pai é sempre positivo, né? Mas nunca interferiu na minha vida como jogador de futebol, nunca deu opinião de nada. A única coisa que meu pai dizia sempre é que vida de jogador de futebol não coadula com vida de jovem. Se eu quisesse jogar futebol, eu tinha que me alimentar bem, treinar bem e dormir cedo. Então eu dormia às 22 horas, eu estava na cama, né? Não podia beber e nem fumar. Essas coisas não dava para ser atleta E não tinha negociação em e não casa. tinha negociação. Então eu fui moldado dessa maneira. E como que você fazia com os estudos? Com os estudos, estudava, tive que Estudava. trocar o horário do colégio para a Da tarde, tarde. porque a gente treinava na base de manhã. Aí depois o profissional treinava de tarde. Aí eu passei a faltar às aulas, aí passei a estudar de noite. Aí estava sempre trocando de turno, né? Aí quando eu fiquei efetivo no profissional, aí eu voltava para estudar à noite. Porque eu acho que o estudo ele tem que acompanhar a vida do jogador. E dá para acompanhar, né? E dá Moço? para acompanhar, O é só pessoal fala querer. que não é só né? se esforçar É, isso. porque um jogador de futebol, ele sendo mais inteligente, não estou falando que eu sou nenhum Einstein da vida, né? Mas você compreende melhor as demandas que o teu treinador pede para você cumprir, né? Um jogador Você entende melhor o inteligente jogo, tem mais você- clareza para ter maior discernimento dentro do campo, né? E o fato da gente treinar muito, ele nos preparava no momento de fadiga para que a gente tivesse ainda discernimento mental para não complicar. Porque quando você está com pouco treinamento, que você não está apto a competir, quando chega o momento da fadiga do jogo, você perde discernimento. Aí você começa a correr com a bola, igual um maluco, aí perde a bola, do nada, perde, passa mal. Interessante isso É que você tá verdade. trazendo, que é uma verdade, mas, Moze, sinceramente, eu acho que é a primeira vez que eu escuto isso, que realmente quando a gente entra em fadiga, né, que a gente tá muito cansado, a gente não pensa, né? O poder de raciocínio, de Ele tomada de diminui, decisão, ele diminui ele muito. diminui com cansaço. Então, o que Tu que vivia acontece? cansado, vivia não, né? Então, o que acontece? Até onde? Eu vou contar uma historinha depois de um grande jogador que nós recebemos. Ele disse que nós éramos malucos, porque a gente treinava muito na época. Treinávamos. Eu lembro que nós fazíamos os treinos fortes pra caramba. Depois do treino, eu tinha que fazer toda a série de cabeceio, de chutar a bola na parede, no paredão que tinha. Ele pegou isso. Tu não pegou? Paredão com os números, que tinha os Paredão. números, Na né? época não tinha número, depois Mas que botaram aquele número. mas a gente tinha sequências de batida na bola. Era naquele campo lá da Gávea, lá, Lá aquele na lá. Gávea. Tinha um paredão enorme que a gente tínhamos que bater assim de trivela. A bola girava, ela batia na parede e vinha para o outro lado. A gente tinha que bater de trivela. De primeira, tínhamos sequência de primeira, sequência de domínio, de bater com a outra perna. Né? Dominava com a direita para a esquerda e batia, dominava com a esquerda e batia. Nós tínhamos sequências assim. Um dia era chutar na parede, outro dia era cabecear a bola. Né? Tinha a forca, que era um aparelho que hoje em dia os entendidos dizem que aquilo prejudica. Para mim nunca me prejudicou, muito pelo contrário, foi uma solução benéfica, que eu tinha um tempo de bola tremendo, igual os jogadores de vôlei. Sim. Eu saltava, ficava paradinho, olhava para onde eu ia cabecear a bola e direcionava. Né? A maioria das cabeçadas que eu sempre dava, que foi uma coisa que chamou muita atenção na Europa, porque eu direcionava a bola para os meus colegas. Né? Eu aprendi a ter um senso de radar grande, de orientação posicional grande, porque eu fui educado a observar tudo lá no Flamengo.
Eu tive um dirigente que chamava ele trabalhou no Vasco, ele era gaguinho, como é que ele chama? O Isaías. Isaías Tinoco, que era um grande dirigente. Sim. Me ensinou muita coisa. Ele passava pra gente que o futebol, quando você não está de posse de bola, em seu domínio, você não deve ficar olhando o jogo, você deve prestar atenção onde está o seu colega mais próximo, aonde está o seu adversário que pode causar perigo, para que quando a bola chegue no seu pé, você saiba o que vai fazer, se você domina ou se você joga de primeira. Mas para isso acontecer, você tem que treinar. Você tem que treinar batendo a bola, você tem que treinar dominar a bola, você tem que fazer treino técnico, tem que cabecear a bola, porque o fundamento do futebol é dominar, passar e cabecear, né? São os 3 fundamentos. Depois, quem tem habilidade dribla, quem não tem habilidade joga de 2 toques. Toca a bola. Correto? Toca a bola, né? Então é assim. Agora, hoje em dia, o que acontece? Já não existe mais forca. Por isso que a gente tem dificuldade de ver gols de cabeça. O que eu reparo no futebol de hoje, que o zagueiro não sabe para onde cabeceia. No nosso tempo, era proibido, e você sabe disso, Luiz, era proibido cabecear uma bola para a entrada da área, porque senão você levava logo com gol. Porque antigamente o jogador treinava chute no gol, batia a falta, treinava cabeceio, e nada disso tirava jogador de jogo. Nada. Porque o fundamento, ele te aprimora, te deixa com uma excelência e que você depois não titubeia a realizar o que você tem que fazer. Você tem confiança para fazer as coisas. Se você não treina, como você vai realizar? Se você não faz um treino competitivo, como que você vai competir? Né? Então, o senhor acha que o profissional hoje treina pouco e errado? Sim. E a base? O senhor já estudou sobre a base, procurou saber sobre a formação na base? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Flamengo, né? Como um dirigente técnico. E eu vivi 30 anos fora do país. Vivi 30 anos em Portugal e nos anos 2000, o futebol europeu começou a mudar. Eles começaram a trabalhar como nós trabalhávamos, sendo que dentro de um contexto atual, né? O processo de treino deles é integrado desde o primeiro dia até o último. Eles treinam tudo, né? Eles começam com um aquecimento acelerado, com mudança de direção, com travagem, com salto, com choque. Depois entram para treinos de passe. Mas os treinos de passe dele não é aquele passe frontal que a gente vê normalmente as equipes treinarem. Vai, se desloca frontal, volta. Eles treinam passes, aquilo que eu aprendi, da maneira como a equipe vai jogar, dentro da estrutura que a equipe ela utiliza, aonde facilita mais. Por exemplo, se você tiver uma estrutura de 4-3-3, com um cabeça de área, com 2 médios mais profundo ofensivo, os trabalhos de linha de passes, eles são em triângulos, que é onde a formação posicional, ela utiliza triângulos, tipo né? Que é mais difícil para o oponente neutralizar. Porque o passe frontal, se você meter um adversário entre um jogador e outro, você já não passa a bola para mais ninguém, né? Então há uma situação de movimentação que é trabalhada nos treinos, que ela automaticamente, você utilizando todo ano, ela sai automático no jogo. Ela encaixa na hora. Eu tive dificuldade em passar isso no meu clube, né? Porque o entendimento da formação, na época que eu estive lá, eles eram diferentes daquilo que eu aprendi e que eu vivi também na base. Era um entendimento que o sub-13, digamos assim, tem que treinar de uma estrutura, depois o sub-17 em outra estrutura, depois o sub-20 em outra estrutura, e depois o cara chega no profissional, tem que aprender mais uma vez, né? Eu queria introduzir lá e sugerir que tivéssemos um modelo único de jogo, uma estrutura única de jogo que fosse até o profissional, para facilitar a adaptação do jogador da base no profissional,
nas Já que esse é o funções, objetivo. nas funções que ele exercesse, que não mudaria no profissional. Se ele foi formado daquela maneira, o treinador não precisa nem ter preocupação em ensinar nada. É só pôr no campo que ele já sabe como fazer, com bola e sem bola. Mas tive muita resistência, que foi uma pena. Para mim, né, porque na época eu até achei assim uma falta de humildade tremenda quando eu sugeri essas situações que eu aprendi em Portugal. Aí me falaram, mas Portugal ganhou o quê? Aí eu fiquei assim um bocado triste. Eu falei, realmente ainda não ganhou nada, mas está mais próximo de ganhar do que estiveram de perder, né? E depois a gente vê a evolução que teve nos jogadores portugueses, Sim, né? nos Na seleção treinadores. portuguesa, nos treinadores portugueses, que graças a Deus eles vieram para cá e obtêm sempre sucesso, não todos, como é Que óbvio, é né? normal. Mas a maioria dos treinadores que estão ganhando hoje no Brasil são portugueses, né? Então, essa falta de simplicidade, de humildade, nós deixamos de ter para poder evoluir. Eu tenho uma opinião hoje, mas assim, a base no Brasil, ela se tornou assim. Eu tive alguns. Isso estou falando há 15, 16 anos atrás, eu tive problema. Eu imagino como é hoje. Que os próprios treinadores da base, eles não querem ter o trabalho de formar. Chega um menino melhor, manda embora. Chega um melhor, manda o outro embora. É quem está preparado naquele momento, que na verdade não é isso, né? Você mesmo, olha. E se você pegar todo mundo, se fosse assim, até o Zico não ia jogar no Flamengo. Porque ele não chegou preparado. Justamente. Ele teve que fazer musculação, ele teve que. Eu fico imaginando um Zico chegar hoje no Flamengo. Não, não fica. E você perde um talento. Porque o grande trabalho da base é a formação. E a formação passa pela parte cognitiva, tomar decisão, desenvolvimento físico, esperar o menino maturar. Você mesmo contou a tua história aqui, você demorou a maturar um pouco, de repente maturou muito rápido. Isso também prejudica porque você perde o teu eixo de corpo. Você, cara, eu tô crescendo muito. Como é que eu perde velocidade? E agora? Como é que eu me adapto com menos velocidade ao jogo? E os treinadores não querem esperar isso e não sabem, eu acho, às vezes, muitas das vezes, trabalhar isso no atleta. Eu conto um caso aqui do Igor Rabelo, que hoje está no Atlético Mineiro. Ele era nosso jogador no Botafogo. E o treinador tirou ele. Eu falei, mas por que você botou ele no banco? Ah, porque ele é ruim na primeira bola. Eu falei, tá bom, ele é ruim na primeira bola, tá. E por isso você vai tirar ele. Agora, a minha pergunta é, o que você vai fazer para ele melhorar na primeira bola? Justamente. Que trabalho que você vai desenvolver? É o que eu fazia na base. Vai o treino de forca, que é para ele pegar tempo de bola, para alcançar a bola o mais alto possível. Porque eu falei, para atacar a bola. Eu falei, né? se ele tá aqui para aprender. Justamente. Ele tá aqui para se formar. Que nem você, se eu te pegar hoje como treinador e te botar na seleção, você tá preparado? Ainda não. Então você também tem uma parte de aprendizado. Maturação, justamente. Eu falo isso até da arbitragem da base. Não vou discutir aqui nível de arbitragem e tudo, mas eu falo, um árbitro hoje que está apitando mirim, está apitando infantil, ele também está se preparando para chegar no profissional e errar menos. E a paciência com ele também tem que ser. Ele não é árbitro de FIFA, que está apitando o jogo de mirim. Então, se os árbitros de FIFA erram... Imagina o garoto que está começando o mirim. Então, eu falo hoje que há muitos clubes na base me dá os melhores. Não é nem questão de dar os melhores. Os que já estão mais desenvolvidos. Nós hoje em dia, nós deixamos de pensar, por exemplo, ao longo desses anos do meu retorno, que eu cheguei em 2016 de Portugal para cá, eu comecei a perceber que houve uma inversão de ideias sobre o futebol, né? Entre o europeu e nós, os sul-americanos, principalmente aqui no Brasil. Eu cheguei à conclusão que o nosso futebol, que nós jogávamos em controle de jogo, com jogadores habilidosos, ele deixou de ser prioridade para que nós formemos jogadores morfologicamente bem dotados, com capacidade física para correr choques, e deixamos a qualidade técnica de lado. É só você ver as equipes grandes que têm que praticar um futebol de domínio, elas têm 2 volantes de marcação. Se tem 2 volantes de marcação, é sinal que tem
uma certa dificuldade para que você organize jogo, que não é determinada pelo atleta, que é determinada por quem comanda ele. Sim. Correto? Porque você pode ter 3 volantes, mas com as funções ofensivas, de organizar jogo ofensivo, não para destruir. Uma coisa que eu também notei muito enquanto eu estive trabalhando no Flamengo, que para você trabalhar em pressão, a demanda que se pede para os jogadores é para você não deixar jogar. Na Europa, você pressiona para recuperar e organizar o seu jogo ofensivo. Isso tem uma influência grande no comportamento na hora da pressão. É diferente, né? Completamente. Se você tem dá Uma essa coisa é destruir, a outra é recuperar. a não deixar jogar, o jogador ele chega lá, ele acha que ele tem que ser bruto, Que ele tem ou que tem fazer que chutar a falta. bola para lateral de qualquer jeito, ou se precipitar em recuperar uma bola. Já o europeu já não. O europeu, nessa pressão, ele é instruído que a primeira coisa que ele tem que fazer é, se ele achar que ele tem condição de recuperar a bola de imediato, ele recupera. Se não, ele tem a função de frear a velocidade do portador da bola, tirar o campo dele de visão e fazer com que ele permaneça com a bola, que é para a sua equipe se reajustar para poder pressionar todo mundo coletivamente. Essa é a função do primeiro homem que perde a bola para recuperá-la de imediato, né? Se ele puder recuperar logo de imediato, ele recupere. Mas se ele não puder, ele tem essa função de frear a velocidade do adversário e o campo de visão dele, que é diferente do não deixa jogar. O deixa jogar, o cara atropela com tudo, dá aqueles cacete para lateral, dá carrinho, derruba, faz falta, Aí e depois pega a bola. faz aí. E a torcida, que raça! Mas em compensação a bola fica sempre com o adversário, né? Se nós formos ver hoje em dia o futebol europeu, ele tem muito pouca falta. Pior que todo jogador que faz isso, ou ele chutou para lateral, Ou ele fez falta. Ou ele fez falta, ou ele não recupera a bola. Ninguém comemora. Escanteio, travou. Então, a inversão de ideia do futebol moderno enraizou na nossa mente, e a do europeu ele passou a jogar como nós jogávamos nos anos 80, né? O Mundial de Clubes foi uma prova disso, né? Antigamente nós víamos o alemão correr com a bola igual o maluco, era muito forte, né? Hoje em dia tu vê o alemão tocando bola, recupera a bola sem fazer falta, joga na pressão, os zagueiros jogam lá na intermediária do adversário, eles fazem um massacre. Isso tudo tem a ver com o processo de jogo, né? Que quanto mais jogadores você tiver no campo adversário para organizar o seu jogo, assim que você perder a bola, menos espaço o seu adversário tem para sair jogando. Nós vimos jogos nesse Mundial, que eu achei que foi uma competição espetacular, acho que vai ser excelente, que entronca muito numa situação que você falou da paixão do brasileiro pelo futebol, né? Eu acho que o Mundial de Clubes ele é muito mais fervoroso do que o Mundial de Seleção, porque ali é o clubismo, né, que impera. Foi uma festa danada nas arquibancadas. Foi graças a Deus correu tudo bem. Se fosse na sua época, seria seleção ainda. A mais visada, porque a gente valorizava a seleção brasileira. Justamente. No momento atual, a seleção justamente. Porque na época os jogadores ficavam muitos anos aqui, né? Tinha identidade com a seleção, né? Jogavam aqui, jogavam... Então, voltando aqui dentro do nosso programa, que eu acho que é o mais importante, eu acho que quem trabalha com formação, ele deve ter a preocupação da escolha da técnica, que é para a gente resgatar aquilo que a gente sempre foi dominante, onde você tem a paixão, onde nós tivemos para poder jogar também, porque nós, quando éramos jovens, nós queríamos ser igual ao fulano, igual ao ciclano, né? Eu gostava, adorava o Júnior, né? Eu era o meu ídolo maior, era o Júnior, de ver ele jogar, e o Zico, esse pessoal assim, Geraldo, eu queria ser igual a eles. Por causa de quê? Por causa da técnica, por causa da beleza do jogo, né? Hoje em dia não, hoje em dia, se você frisou bem,
O jogador que é técnico, aí chega o outro maior, mais forte, aí o técnico vai-se embora e fica aquele grandão, porque futebol moderno é isso, é intensidade. E no final, Moza, 90% dos jogos, eles são ganhos e são decididos por momentos técnicos, na qualidade técnica, técnica. justamente. É isso que eu não entendo. Se você. Tu viu até a final do Mundial e tava falando você aqui. Viu o gol que aquele inglês fez, os dois Os gols? dois. Aquilo Você viu a colocação que ele meteu na bola? A chapada, a maneira que ele. Aquilo Simples. É técnica aí, pura. aí quando chega aqui... Tu pega um grandão fortão pra dar uma chapada daquela, ele bota lá. Aí tu vai ver uma finalização daqui dos nossos jogadores, da entrada da área, a bola vai lá pro gol de rugby. Tá doido. Não é? Raramente tu vê uma jogada daquela, raramente. Mas você não acha que os nossos aqui não estão preocupados mais em vender, por isso que forma, do que... Porque daqui a pouco também, pelo que você está falando, que está desenhando o perfil europeu, daqui a pouco eles não vêm comprar mais não. Eles não vão querer mais o brucutu, eles vão querer o da qualidade técnica. Não, mas eles não compram brucutu mais. Eles compram os garotinhos de 17 anos, que é para o ensinar taticamente, que é para os formar, a ensinar aonde ele deve driblar, aonde ele não deve driblar, aonde ele tem que ser mais simples, e o profissionalismo de cumprir com as tarefas. É por isso que eles vêm aqui comprar com 17 anos. Além da cintura macia que a gente não tem. Né? Nós também não temos, né? A gente é durão, né? Agora, os atacantes, eles vêm pegar aqui todos. Aqui na Argentina, tudo novinho. Né? Para poder o quê? Ter mais técnica, porque o futebol europeu... Utilizar aquela técnica dele que ele não tem na Europa dentro do contexto de jogo dele. Porque o futebol moderno, ele bem trabalhado, os espaços são mais diminutos. E requer que você tenha habilidade técnica para furar esses bloqueios, né? Por isso que aparece o Lamine Yamal, o Doku, o Phil Foden. É o famoso improviso. O Rafinha, para poder desequilibrar. Que quebra a última linha. Justamente. Porque se fosse aquele jogador durão, grandão, fortão, ele não ia fazer gol em ninguém, né? E às vezes a gente vê jogos lá na Europa, parece assim, que grande facilidade que esses caras fazem gol, né? Com todo mundo lá, mas aí é a questão da disciplina, do trabalho, do modelo de jogo, das penetrações que nós não utilizamos aqui. E do refino, eu falo isso muito, do refino do domínio e do passe. O domínio já posicionando a bola para ela ganhar velocidade, né? E a finalização também. Aqui, às vezes, o jogador corre para receber uma bola, recebe a bola mais atrás, aí tem que parar, freia, volta para pegar a bola. E eles têm uma troca de passe nessa entrada de área, nessa coisa, que é muito perfeito. A bola vai na velocidade certa, no pé certo, até no pé que o cara domina melhor, né? Mas isso é uma questão de trabalho semanal, de trabalho semanal, por exemplo. Foi o que você falou, o conjunto de treinos que é feito encaixa no jogo. Eu tive a sorte de ser auxiliar do Mourinho no primeiro ano que ele foi treinador principal no Benfica. E no primeiro dia, ele começou logo a introduzir o modelo de jogo, a estrutura do time e a competitividade. Logo no primeiro dia, eu fiquei assim, olhando para ele, eu nunca tinha visto aquilo. A gente corre, passa 2 semanas fazendo ginástica, né? No primeiro dia logo, era 2 contra 2, 3 contra 3, mas com o objetivo constante de marcar gol. Mesmo nos espaços reduzidos, tu tinha que marcar gol. A mentalidade para pegar profundidade, o europeu trabalha aquilo o tempo inteiro, para buscar profundidade. E quando a profundidade não existe, eles tiram o adversário lá de trás e depois acionam velocidade, né? Nos espaços que tem profundidade. Isso acontece constantemente porque eles trabalham assim todos os dias. E nós não vemos isso aqui. Nós vemos o quê? O jogador chega na linha lateral lá, correndo e cruza para a área, não sabe se tem 1, se tem 4, se tem 5, aonde é que eles estão. Cruza ou se não tem nenhum. Ele chega lá e cruza. Não tem paciência para controlar o jogo no processo ofensivo, para circular a bola, para achar o melhor momento, para haver uma penetração, um passezinho. Nós não trabalhamos dessa forma. Infelizmente, não trabalhamos. E não sou eu que vejo isso. Está lá nítido. Sim. É só você ver. Pô, o jogador chega na lateral correndo igual um desesfreado, vai lá e cruza, a bola vai meia altura, aí bate no primeiro lateral que está à frente,
no primeiro zagueiro, corta a bola. O europeu, quando chega lá, quando não tem presença diária suficiente, que ele acha que vai possibilitar de fazer o gol, ele para, volta o jogo, aí circula, organiza tudo de novo, sobe o time todo. Mas eu vou te fazer uma pergunta, voltando lá para tua época, mas que durante muitos anos aqui eu discuti muito, briguei muito questão de estrutura de trabalho, né? Que eu acho que influencia muito no desenvolvimento do treinamento. Tava vendo agora na Netflix o documentário da Tríplice Coroa lá do Manchester City. Cara, tu vê o centro de treinamento do Manchester City por cima, é um absurdo. Eu conheço o Ninho do Urubu, que é uma excelente estrutura para o Brasil, mas se você pega aquela estrutura e pega a do Manchester City, não tem comparação. Na sua época, quando você sai do Flamengo, cara, na Gávea, e vai pro Benfica, né, que você foi direto, já era uma diferença de estrutura de treinamento e tudo ou não, naquela... Isso foi não depois? Não tinha. Foi depois. Foi depois. O que tinha era o campo da base e o estádio principal. E nós tínhamos... no Benfica tinha o estádio de jogo, né? Tinha um campo do lado de fora onde tinha a pista de atletismo, onde nós treinávamos, e tinha o campo da base, onde eles jogavam. E a gente transitava entre esse campo e o outro, treinando. Né? Não tinha um centro de treinamento. E hoje, como é que é a estrutura do Benfica? Hoje é uma estrutura. Você acha que isso também ajudou eles a igualarem com o nosso futebol, independente não, de questão tática? O que ajudou mesmo é a mudança de treinamento, é a escolha de jogadores e trabalhar os jogadores a desenvolver técnicas, coisa que eles não faziam. Né? O europeu treino técnico todo dia. Você sentiu a diferença quando você saiu daqui, quando chegou lá nessa questão de técnica? No meu tempo, não. Não. Só a partir dos anos 2000 começou a mudar. Então, essa situação do nosso futebol, nós tínhamos que rever no meu entendimento. Né? Nós tínhamos que largar essa coisa de querer virar europeu, porque o europeu já não joga mais assim. O europeu entendeu que, para competir com os sul-americanos, eles tinham que mudar a forma de trabalhar. Eles tinham que ser mais coletivos, mais profissionais, com maior responsabilidade individuais e coletivas, e treinarem tecnicamente para poder evoluírem, para poder controlar o jogo. Porque antigamente eles corriam, como nós fazemos hoje aqui. Sim. É uma intensidade danada, corre, mas não tem resultado nenhum. Às vezes corre errado, né? O nosso futebol é o perde e ganha. A gente corre para um lado, perde a bola lá. Aí corre para cá, perde a bola aqui. Aí corre para lá, corre para caramba. Você se desgasta muito. Por exemplo, se você for ver o PSG jogando, Manchester City jogando, o Bayern de Munique jogando, as equipes todas de ponta jogando, eles não se desgastam muito? Eles são todos eles agrupadinhos, toca. Quando tem uma possibilidade de profundidade para acelerar o jogo, eles aceleram. Caso contrário, eles tocam. Coisa que nós fazíamos nos anos 80 até os anos 90. Sim. Aí eu vejo o pessoal falar uma porção de coisa que eu não compreendo muito. Tenho pena, juro. Era um conselho que eu dou aí ao pessoal aí da formação, que procure de uma forma mais sensata escolher jogadores técnicos primeiro. Sim. Porque depois a consciência tática, da maneira como vai jogar, ele aprende. Então, e ensinar técnica é muito mais fino. Então, no seu entendimento, pelo que eu estou entendendo, a gente está formando errado. Eu acho. E você acha que tem a ver com a polêmica que a gente já levanta aqui? Os ex-atletas com seu nome, Aldair, enfim, Zico... Não tem ninguém. Eles têm que ser inseridos nesse contexto de formação? Na minha opinião, sim. Claro, estudando, se capacitando. Claro, com certeza. Portugal, com que certeza. Eu acho acho que a CBF tem uma importância tremenda no desenvolvimento dos nossos treinadores para evoluir, entendeu? Você já fez curso da CBF? Não faço. Primeiro que não tem idade para fazer, para poder voltar a treinar. E segundo que eu acho que
o curso da CBF, infelizmente, não permite que o treinador brasileiro saia do país. Eu acho que a CBF, eles deveriam, o presidente deveria se aproximar da FIFA para falar com eles, para ver se conseguiam regularizar o curso para o Brasil. O que deveriam fazer? Aí eles vão falar assim, vocês têm que ter o curso da UEFA Pro. Sim. E como eu faço para obtê-lo? Para passar para os meus treinadores, que eu quero que os meus treinadores evoluam para que, no futuro, eu tenha um treinador da seleção brasileira brasileiro. Sim. Não preciso contar com um treinador europeu. Que, infelizmente, não tem o mesmo modelo de jogo que nós gostaríamos de ter, que seria o Guardiola, o Luiz Henrique, né? Que jogam no futebol mais moderninho, de toque e tal, com responsabilidade. Se eles não fazem isso, como nossos treinadores, eu não digo que não tenha treinadores bons. Tem aqui treinadores aqui que a gente vê, mas o problema é estar o entorno do treinador, que não sustenta ele se as coisas não correm bem de início. Não, é interessante o senhor falar porque se a CBF obriga você a ter o curso dela para trabalhar, ela contrata um de fora, você não valoriza o seu curso. Não dá para entender, correto? É É verdade, André? Eu morei na Você entende isso? Entende? Eu não entendo. Eu morei na Espanha há 5 anos e lá eu fiz o curso pela Federação Madrilenha de Futebol, eu fiz o curso da UEFA, aplicado pela Federação Madrilenha de Futebol, como é feito lá. Cara, primeira coisa, o curso é barato. O curso no Brasil é muito caro. Aqui, desculpa, mas virou um caça-níquel. Virou 2. Pelo menos o que eu fiz na Espanha, cada país é de um jeito, mas na Espanha o nível 1 e nível 2 é o ano inteiro de curso. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas é o ano inteiro, teórico e prático. Para quem foi atleta, por exemplo, o espanhol, que teve 5 convocações para a seleção espanhola e tudo, ele faz só o nível 3, ele não faz nem o 1 e nem o 2. Mas os que não foram para a seleção nem nada, eles têm que fazer o nível 1, 2, tanto que eu conto a história que o Simeone, argentino, estava encerrando a carreira lá como jogador. Os primeiros 6 meses do nível 1, ele fez curso com a gente lá, né? E eu falo assim, o curso aqui no Brasil é de 1 semana. Como é que você vai pegar um conteúdo de uma UEFA Pro, que é de 1 ano, e você vai aplicar em 1 semana no Brasil? Não dá, e desculpa, mas é por isso que o curso no Brasil não vale lá. Aí eles falam assim, não, vale sim. Se depois do curso você for 3 anos seguido treinador da primeira divisão, vai. Mas sem um curso também a UEFA aceita. Se você for 1 ano treinador da seleção principal de qualquer membro filiado à FIFA, durante 1 ano, a Europa aceita, tendo curso aqui ou não. Ou seja, eles pegaram as regras que a UEFA já aceita, independente de ter o curso da CBF ou não, e colocaram aqui dizendo que o curso é um absurdo e ninguém fala isso. Então, assim, e não dá para você pegar um tempo. Agora, independente de curso ou não, e eu falo, eu tive o prazer também de dar uma aula de gestão de departamento de futebol lá na SAFERJ, que é o sindicato de ex-atletas do Rio, que é só para ex-atletas. Eu falo assim, o ex-atleta, né? Tu vê, a gente tá conversando com o Moser aqui, assim, entende tudo que ele tá colocando, até pela experiência de 30 anos de Europa e tudo, você vê aqui que, pelo amor de Deus, o conteúdo e a capacidade que tem muito ex-atleta que não tem, né, Moser? A gente sabe disso. Porque a gente tem aquela premissa, infelizmente é assim, da gente somos pentacampeão. Isso. Mas eu fiz umas contas, o último Mundial que nós vencemos foi em 2002, né? De lá para cá, jamais. O último título mundial de clube foi em 2014, 12. Corinthians. Foi o Corinthians. De lá para cá? Nada. E você acha por quê? Pergunto eu. Por que a gente não consegue mais ganhar dos europeus? Por quê? Tem alguma coisa errada, não tem? E já não era tempo da gente ter preocupação com isso? Sim. Eu acho. Eu acho que o primeiro ponto é que nós formamos para a Europa, né? A preocupação que um jovem hoje tem, que era diferente do meu tempo de jovem. Eu, quando estava na formação, eu queria jogar no Flamengo.
Eu queria jogar ao lado do Zico, eu queria jogar ao lado do Adílio, do Júnior, né? Hoje em dia, se você for na base e perguntar a um garotinho de 13 anos qual é o sonho dele, ele vai dizer que é jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City. Então, nós temos que formar, eu acho que isso é uma questão de leis, né? Porque, na verdade, a Lei Pelé, no nosso tempo, ela foi benéfica, já não é mais, né? Eu acho que o jogador com 20, 21 anos, 22 anos, ele é vendável para a Europa. Com certeza. Porém, nós iríamos usufruir da qualidade técnica dele dentro do nosso país, aonde automaticamente o valor dele com 17 anos seria um e com 22 seria outro. Correto? Né? Ele mostrando aqui, digamos, por exemplo, Sim. eu Se costumo, só pudesse sair com eu 22. costumo sempre falar uma coisa desse gênero. Digamos que o Paquetá, Vinícius Júnior, tivesse trabalhado com Jorge Jesus e ganha aquilo tudo. Quanto é que não valia na saída dele? E quantos anos eles teriam? 20 anos. 20 anos. Mas iam muito mais maduro, com uma consciência tática muito melhor, uma disciplina muito melhor. E chegava lá fora melhor preparado, não seria preciso o Vinícius Júnior ir para a equipe B. Como foi. Como foi, né? O Jorge Jesus realmente é um bom treinador? Excelente. É. Excelente. Você trabalhou com ele? Não trabalhei com ele, mas gosto da maneira como dirige. Ele é um bocado assim bruto, porque é um português antigo, né? Daquelas camadas antigas, bem grosso. Agora, que é um excelente treinador, Agora, é um treinador para ganhar título, não é para formação. Sim. Né? E tem isso também, as pessoas têm que entender que tem perfis e perfis de treinador. Justamente. Ele é treinador de títulos, né? E tem a maneira dele trabalhar. Né? Ele não aceita outro trabalho a não ser o dele, mais nada. Né? Ele não cumpre regra de ninguém. A gente estava falando de CBF aqui, só voltar no assunto anterior. Não sei se vocês sabem disso, se já se viram. Na Copa do Mundo aqui no Brasil, que a Alemanha foi campeã, ela ficou em Porto Seguro. Uhum. Ela ficou em Porto Seguro por causa do clima, lá em Cabral, se não me engano, porque era perto dos estádios que ela ia jogar e adaptação do calor. E já sabiam todos os possíveis adversários nas outras fases, quem batia pênalti, quem não era pênalti, enfim, e tudo minucioso, saiu isso. O Brasil, ele ficava em Teresópolis, ele ia para o Rio. Teve um jogo que o Brasil jogou, acho que foi lá no Salvador. Ele desceu no Rio, os caras dentro do ônibus comendo pizza, indo para Teresópolis, concentrar para voltar. Olha a organização. O desgaste que isso. Não, e fora o desgaste emocional, que naquela Copa para mim foi um absurdo. Em cima dos atletas, a coisa de ganhar e toda hora, olha o povo brasileiro, olha não sei o que a gente tem que dar alegria, que a gente não, tem que jogar calma, né? Enfim, mas isso aí é outra coisa. É tudo uma questão mais de profissionalismo, né? Nós por exemplo, nós vendemos em situações de profissionalismo, mas na verdade os nossos dirigentes, talvez por educação ou não, eles são reféns de jogadores, né? Porque eu lembro que o jogador brasileiro ele tem mania de dominar o treinador, a nível até de negociar horário de treino, que é um absurdo, né? Eles se reúnem lá entre eles e querem negociar o horário de treino, o horário que convém mais a eles treinar. Isso é inadmissível. Sim. Né? Quando você ofere salários assim excelentes, que eu acho que todo mundo que trabalha deve ganhar bem, né? Porém, você tem que ter produtividade. Claro. Né? Em qualquer empresa que você abra, você quer ver rendimento, né? E se ele não render, você o despede. Sim. Né? Mas a coisa mais fácil no Brasil é você despedir o treinador. A questão dos presidentes que contratam, às vezes, treinadores que dizem para a imprensa, quando contrata, que o treinador já está de mira
a mira do clube já há muito tempo, que é o ideal para treinar, é o sonho. Aí o treinador chega com uma metodologia de trabalho e os jogadores não querem cumprir, aí depois ele manda embora. Perde 4 jogos e manda embora. Pois é, não tem assim um controle onde eles deveriam proteger, né, profissionalmente o treinador e exigir que os jogadores cumpram com aquele processo. Porque às vezes o treinador é muito disciplinador e o jogador brasileiro não gosta muito de disciplina. E aí acaba as coisas não dando certo, né? Então, era uma situação que nós tínhamos que mudar radicalmente, com tudo. Moser, uma das, né? Uma das. Moser, como a gente já sabe, já passou mais de 1 hora aqui, o papo tá maravilhoso. Quando a gente fala de futebol, ainda mais dessa maneira que você está trazendo as suas ideias e a tua visão hoje do futebol desde a tua época até hoje, passa rápido. Eu queria aqui, com tudo que a gente escutou, assim, que conselho você daria para essa molecada que está assistindo a gente, que faz parte das Academy, que tem um sonho de ser jogador de futebol? A gente sabe que nem todos vão conseguir, a gente sabe disso. O funil, né, é muito apertado mesmo, são poucos que conseguem, né? Mas, né, a gente tem até a felicidade que alguns já até saíram das Academy, já estão no clube principal, né, treinando, como você começou lá e chegou. Que conselho que você daria para essas crianças? Bom, em primeiro lugar, eu acho que todo jovem ele tem que sonhar sempre e acreditar sempre que é possível se chegar, né? Só você acreditando em você mesmo é que você vai conseguir. Em segundo, ter muito atento com aquilo que os seus treinadores pedem para fazer, né? Se ele é driblador, ele tem que aprender e pedir até o treinador para o ensinar e determinar os lugares aonde ele tem que driblar e aonde ele não deve fazê-lo. Que isso seria, para já, uma orientação que os treinadores da base deveriam ensiná-los a fazer, né? E em terceiro lugar, aí já é para os pais, para respeitar o trabalho dos formadores, né? Para que não interfira mentalmente na cabeça do filho, dizendo que ele tem que fazer assim, assim, assado. Se fosse para fazer do jeito que ele quer, ele deveria treinar o filho dele, né? Como ele é tem óbvio, que virar né? o treinador, né? Que seria mais até econômico para ele, né? Mas como ele não tem essa capacidade como os formadores da base, ele deve respeitar os formadores da base e deixar que o filho dele se desenvolva, amadureça dentro da orientação de quem os deve formar, a princípio. E né? se o pai colocou ele ali é porque está acreditando no trabalho que Porque está sendo a priori realizado acredita, ali, né? né? A priori acredita, Senão- né? E o conselho aí que eu vou fincar mais uma vez aí na base, trabalhe tecnicamente os jogadores, ensinem ele a organização de uma equipe, ensine eles a estarem dentro do campo, a ter funções com bola e sem bola, de se mexerem consoante a movimentação da bola, para que os garotos tenham desde já consciência profissional e tática de movimentação, mas não inibam eles de driblarem. Porque com o tempo você vai adaptando a nível de conhecimento, onde se deve fazer, aonde não se deve fazer, qual as zonas determinantes para que ele procure a jogada no 1 contra 1, para poder desequilibrar, aonde ele tem que ser mais rápido, mais simples, né, para perder menos tempo, para poder romper linha. Essas coisas todas os formadores têm que ensinar desde pequeno, para que os jogadores eles se amadureçam muito mais rápido e façam as coisas com maior facilidade. Esse é o conselho que eu dou, foi assim que eu aprendi e não me custou nada e me foi muito valioso ao longo da minha carreira, que eu nunca tive dificuldade em país nenhum. Para finalizar, para esse formador, o seu conselho, essa chave nesse tabuleiro. Para o formador? É isso, o formador, na minha opinião, ele deve olhar tecnicamente o jovem. Né? Porque depois, como aconteceu comigo, como aconteceu com o Zico, como aconteceu com o Messi, né? Ao longo da formação, você vai criando maneiras de trabalhar o corpo de forma a você progredir fisicamente, mas que não perca a sua técnica. Eu acho que a escolha nossa, e por isso que nós somos apaixonados, que o brasileiro é apaixonado, porque nós fomos sempre um futebol técnico e dominante.
e que volte a sê-lo com a nova geração aí de jovens, se Deus quiser, com a grande presença de vocês na formação, incentivando, eles possam conseguir mudar um pouco a nossa maneira de jogar. Maravilha. Se tivesse jogado com ele, hein? Fazendo dupla de zaga. Que sofrimento que o Moisés ia Eu queria ter. contar um episódio de televisão que eu me remeto a você. Rapidinho. Pode, Remeto. claro, pô. Essa semana, eu assistindo esses programas de televisão, um falou assim, um dos que estava na bancada, fizeram a seleção da Copa. Uhum, E ele colocou o Thiago Silva. uhum, Foi o maior zagueiro que eu vi jogar. uhum. O cara falou. Maior até que todos os que foram campeões do mundo. Um deles, que estava ao vivo lá nos Estados Unidos, falou assim, peraí. A gente não deve competir com o campeão do mundo. Uhum. E pode trazer até para clube isso. E o que eu vi Aldair jogar, o que eu vi Márcio Santos jogar, Thiago Silva é um monstro, mas não vi mais que o Aldair. Uhum. E teve um que falou, eu não vi mais que o Musa, Uhum. lá no programa, na redação do Sport TV lá. Eu não vi mais que o Musa jogar. Musa, Aldair para mim tá acima. Então só para a alegria que eu tô aqui assim olhando é porque... Eu posso contar uma coisa Claro. rapidinha? Em 2014, no Mundial, eu estava trabalhando na televisão em Portugal, na Bola TV. Aí, depois da Copa do Mundo, numa mesa redonda que nós fizemos lá no dia a dia do trabalho, aí tínhamos que escolher o melhor jogador da Copa. E aí todo mundo foi escolhendo, e eu escolhi o Neuer. Aí ficou todo mundo assim me olhando, assustado. Aí falou, Moço, o Neuer? Eu falei, é. Ou você viu algum jogador jogar melhor que ele? Para mim, o melhor jogador da Copa foi Manuel Neuer. Olha, o Ronaldo CR7 não chegou lá. O Messi, nunca vi. Fulano, nunca vi. Agora, tu viu algum goleiro jogar igual a ele? De líbero, a passar a bola, a jogar daquela maneira, cobrindo os zagueiros todos. Você já viu algum goleiro fazer aquilo? Eu nunca tinha visto aquilo. Não errou uma jogada, até contra o Sulimani, um argelino que corria pra caramba, meteram uma bola na ponta, ele saiu na cobertura do lateral, chegou lá, botou o corpo na frente, driblou o Sulimani e saiu jogando. Você já viu algum goleiro jogar daquela forma? Além de dentro da baliza também fechar o gol. Então, para mim, é o melhor jogador da Copa. Ah, moça, goleiro. Então, a ideia das pessoas, Sim. não existe goleiro numa equipe de futebol. Um goleiro não pode ser um grande jogador. O melhor do mundo foi um... As coisas que eu não entendo. Até o Raul fala assim, pô, quando vamos escalar um time, joga com 4, 3, 3. Quer dizer, não tem goleiro? Não tem goleiro. O goleiro começa não nunca um. nunca O goleiro um. faz parte de uma equipe. Hoje em dia, mais ainda, né? Do Sim, jeito que está o sim. futebol. E naquele período, nós nunca tínhamos visto um goleiro atuar como atuou o Neuer. Isso é verdade. Nunca... isso é verdade. Aí, quer Ele dizer, foi um líbero mesmo. aí, o problema é que as pessoas estereotipou determinados jogadores, né? Que tem que ser os melhores. Ou do meio campo ou atacante. Quem joga na defesa não serve para nada. Tira, deixa só eles lá jogando lá. que Pois é. É melhor. Aí quem joga na defesa não pode perder uma jogada, não pode passar errado e não pode refugar nenhuma. Não tem freio de mão. Verdade. Tem que ir na podre, chocar contra a carreta que vem carregada de entulho. Agora o atacante não. O atacante ele pode errar o domínio, ele pode passar mal, ele pode Escolha perder gol. dividida. Aí se fizer um golzinho num jogo, vira um monstro. Não é? Isso é verdade. Não é injusto? Muito. Sempre foi. Eu joguei com o Andrade. Andrade jogava bola pra caramba. Aí vinha lá no jornal, Andrade, um domingo discreto. Eu falei, caramba, eu não entendo a analogia do pessoal. Enfim, Mas é isso, meu amigo. muito Olha, obrigado. Obrigado você. Espero que Fiquei futuramente- satisfeito de poder ter falado tudo aquilo que acho que nós deveríamos melhorar. Ainda temos muita coisa para conversar Sim, ainda. com Se um dia certeza. vocês me derem o prazer de retornar, Já está feito o convite, em breve a gente vai estar junto. A gente, Tá bom. todo mundo que passa aqui, a gente quer que daqui a um ano volte, até para a gente contar, agradecer pela força no início e mostrar como é que também está o nosso trabalho e saber como é que vocês estão também depois de um ano e como é que foi essa caminhada aí. Mais uma vez, muito obrigado de verdade.
É uma emoção estar na tua frente, é uma emoção estar com você aqui. Espera Obrigado. aí que os ouvintes aí me perdoem, aqueles que são contra aquilo tudo que eu falei, mas é o que eu aprendi, é o que me fez sobreviver na Europa. Aí eu gostaria que voltasse a acontecer com muitos outros. Quem pensa contra não entende nada de futebol. Queria aqui, antes de encerrar, agradecer Samuel Samuca. O Samuca, rapaz, meu ajudante de pintor de rodapé. Samuca, obrigado, irmão. Sem você, o homem não estaria aqui. Obrigado, Samuca, que recebe todos os ídolos, quer dizer, que faz a nossa gerência, tanto na loja do Flamengo como na loja do museu, é nosso sócio nessa empreitada. E é o cara que cuida desses ídolos quando chegam lá com muito carinho, com muita atenção. Com muito carinho, é um excelente funcionário, um excelente amigo. Eu gosto muito dele. É um cara sensacional. Samuca, obrigado. Parceiro, mais uma pra conta. Hoje foi show. Diante desse ídolo nosso aí, hoje foi. A gente ficou mais ouvindo uma aula e emocionados aqui do lado de cá, né? Na verdade, eu falo demais também. Tá doido, né? Tá doido. Pessoal, obrigado. E lembrando que nós estamos em 2025, que é o ano que a License vai abençoar a tua vida. Para isso, você só precisa fazer uma coisa: se inscreva no canal, pelo amor de Deus, não custa nada. Aperta aí o botão, se inscreva. Não custa nada e seu ano vai ser abençoado. Agora, praga de Sidney Loureiro de License pega. Se você não se inscrever e você não tiver um ano abençoado, não reclame depois, tá? Se o teu cunhado pedir dinheiro e não pagar, não reclama. Se você chegar em casa mais cedo e encontrar algo que você não queira ver, não reclame. Por via das dúvidas, não custa nada. Se inscreva no nosso canal, dá essa moral pra gente aí. Não precisa nem ativar o sininho nem nada. Esse ano é só de se inscrever para ter um ano abençoado. Por favor, não deixe. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para a escola de esporte. Quer levar tecnologia para sua escola de esporte? Contrate Sistema Genesis Training. E também das lojas do Museu do Flamengo e do Museu do Botafogo, aonde o Moser vai levar esse presente para casa, essa caneca para ele tomar um chopinho, uma cerveja, uma água. Sou campeão mundial. Será? Será? Por acaso. Com a ajuda daquelas feras todas. Por acaso foi, né? Ele vai levar essa caneca para casa. E muito obrigado. Quem gostou, pega o link, manda pra galera, manda pra geral aí. Um abraço, semana que vem tem mais. Valeu. Valeu.